Nós temos oportunidade, nesse domingo, de meditar sobre duas virtudes que são muito gratas a Deus, que, como nós vamos comentar, até fazem parte do estilo de Deus, da lógica de Deus, e que, portanto, deviam ser exercitadas assim de forma especialíssima por cada um de nós, quando nós pensamos que a nossa vida cristã é uma vida de identificação ao nosso Senhor. São as virtudes da humildade e da gratuidade. Nós escutávamos, elogios sobre essas duas virtudes nas leituras que nós ouvíamos. Sobre a humildade na primeira leitura do livro do Eclesiástico e também no Evangelho, por exemplo, nós escutávamos a primeira leitura dizer assim: na medida em que tu fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Quer dizer, Deus recompensa os humildes. É aos humildes que Ele revela seus mistérios. Ele é glorificado pelos humildes. Quer dizer, a primeira leitura vai meditando sobre o valor que tem a virtude da humildade e como ela é preciosa, como ela é agradável a Deus. No Evangelho nós escutávamos Nosso Senhor contando essa primeira parte da parábola, dizendo: não busques para ti o primeiro lugar. Ao contrário, quem se eleva será humilhado. Quem busca os primeiros lugares, quem busca sobressair-se, quem está vivendo segundo essa lógica, bom. Ao contrário, quem se humilha será elevado. Então quer dizer, no fundo, a atitude do humilde também é recompensada no Evangelho, também é preciosa aos olhos do dono da festa, porque diz assim: amigo, quando te vir sentado lá no último lugar, vai dizer: amigo, vem mais para cima. E isto será uma glória para ti, uma honra para ti diante de todos os outros. Quer dizer, a humildade é valorizada tanto na primeira leitura quanto no Evangelho e é vista, além de preciosa aos olhos de Deus, como uma coisa a ser recompensada, uma virtude a ser recompensada. Agora, no que consiste a humildade? Dizer, a humildade não é nem, isso está muito claro para nós, não é nem supervalorizar-nos, quer dizer, a humildade vai na contramão da nossa autopromoção, da nossa autoexaltação, mas a humildade também não consiste em nos depreciarmos, quer dizer, em nos menosprezarmos, fazer pouca conta de nós. Assim. Santa Teresa d'Ávila dizia: a humildade é caminhar na verdade. Bom, e isso em dois níveis, num nível humano e num nível sobrenatural, quer dizer, num nível espiritual. Num nível humano, qual é a nossa verdade? Se a humildade é caminhar na verdade, qual é a nossa verdade a nível humano? Bom, nós temos, graças a Deus, quantas qualidades, quantos talentos, quantos dons naturais, morais que nós recebemos de Deus junto com a nossa vida biológica, junto com toda a nossa constituição de alma e de corpo. Quantas qualidades nós temos, e tão diferentes entre nós, graças a Deus, de modo até que nós sejamos úteis uns para os outros, que nós enriqueçamos a vida uns dos outros pela troca de dons, de bens, enfim. Mas no nível natural também, qual é a nossa verdade? É que além das qualidades que nós recebemos junto com a nossa natureza, nós somos criaturas limitadas, falíveis, cheias de limites. Nós somos aqueles que viemos do pó da terra e viemos absolutamente sem posses a esse mundo e vamos deixá-lo também sem posses, sem levar nada conosco. Quer dizer, num dado momento, nós de uma vez nos desapegaremos de absolutamente tudo deste mundo. É o momento da nossa morte. Então, qual é a verdade sobre nós, naturalmente falando? É que, à medida dos nossos limites, do limite do nosso tempo, nós devíamos ir
exercitando uma postura simples, despojada, né? Serena diante dos outros e assim por diante. A nossa verdade sobrenatural, a nossa verdade espiritual é que nós recebemos tudo de Deus. São Paulo diz assim, né? Olha, se tu recebeste tudo aquilo que possuis, por que é que te glorias como se não tivesses recebido? Ou seja, por que essa postura tantas vezes não orgulhosa, arrogante, prevalente assim de si mesma, quando nós, em nível natural e em nível espiritual, tudo recebemos de Deus? Quer dizer, quando nós somos beneficiados, não somos propriamente a origem, a causa da nossa própria excelência. Então o ponto é, se a nossa verdade, naturalmente e sobrenaturalmente falando, é esta, adivinhem só o que significa ser humilde? É caminhar com simplicidade, com despojamento, com serenidade, né? Com abertura diante dos outros, né? E cultivar amor, né? Amor à simplicidade e desapego às coisas em geral e às posições. Não busques para ti o primeiro lugar. Ou na primeira leitura nós escutávamos, olha, na medida em que alguém for grande, ou seja, na medida em que alguém diante dos outros tiver posição, exercite mais a humildade. Né? Lembrando, né, de que barro nós somos feitos, absolutamente todos nós. E quais são os nossos limites, não? Essa é a nossa verdade. E, portanto, o humilde, nesse sentido, vai caminhando na própria verdade. Nem se supervalorizando, nem se depreciando também. Vai caminhando na sua verdade. Temos qualidades. Temos uma série de limites. Não devíamos ir exatamente assim, não combina conosco, né, com a nossa própria verdade, o fato de que nós vivamos por aí inflados, não inchados assim de orgulho, de arrogância e assim por diante. Agora, mais do que olhar, né, para a humildade como essa virtude, porque nós estamos comentando no que consiste a virtude da humildade, que tal que nós percebamos também que ela faz parte do estilo de Deus, da lógica de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim: ele não prevaleceu da sua condição divina, mas se esvaziou, se aniquilou, se humilhou, rebaixando-se para uma condição de servo, fazendo-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para ser o nosso Salvador. Ou seja, quando nós olhamos não só para aquilo que nosso Senhor ensina nos Evangelhos, mas para as escolhas, para o estilo de vida, não? Para as ações de Deus no seu Filho Jesus Cristo, desde a sua encarnação, o que nós olhamos é humildade. Qual foi o modo como nosso Senhor escolheu estar nesse mundo? Bom, um modo humilde, simples, numa família de pobres, que era a Sagrada Família de Nazaré, vivendo a maior parte de sua vida uma vida oculta, modesta, e assim é a vida em Nazaré. Essas são escolhas, não, de Deus no seu Filho Jesus Cristo, que abraçou voluntariamente a humildade, o despojamento, a pobreza material, enfim, a simplicidade, para nos dar exemplo, para nos mostrar um caminho de perfeição. Um caminho que seja para nós também. É nosso Senhor quem, inclusive na sua pregação, diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso para as vossas almas. É o Evangelho de São Mateus. Na cruz, aquele que é o santo, o justo, o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo, se fez reconhecer, né, como um dos piores malfeitores, para receber o castigo dos piores malfeitores, num ato de extrema humildade, de extremo despojamento. Quer dizer, nós aprendemos do estilo de Deus, das opções, das escolhas, e não só do ensinamento, né, de nosso Senhor, da sua pregação, uma via para que nós o imitemos. Nós vamos comentar depois um pouco sobre Maria Santíssima também, porque ela mesma é quem canta, não? O Senhor, o Todo-Poderoso, olhou para a minha humildade, para a minha baixeza. Muito bem. A humildade é preciosa para nós.
ela combate em nós a raiz de todo pecado, que é o orgulho, o amor desordenado a nós mesmos, o amor desordenado da nossa própria excelência, como nós escutávamos no livro do Eclesiástico na primeira leitura, dizendo que para o mal do orgulhoso não existe remédio. Uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Quer dizer, uma planta de pecado vai enraizada nele. O amor desordenado pela nossa própria excelência, o que nós chamamos de orgulho, é raiz de todo o pecado. Porque nos faz preferir a nossa lógica, nos faz preferir o nosso estilo, o nosso modo de ver e de fazer as coisas ao modo de Deus e à vontade de Deus. E, portanto, vai nos fechando e nos endurecendo a Deus, fechando e nos endurecendo aos outros e fazendo-nos assim, só firmes e seguros de nós mesmos. Ou seja, o amor desordenado de nós mesmos, que nós chamamos orgulho, é raiz de todo mal, de todo pecado. E esse pecado é combatido, que é um dos pecados capitais, não? E na verdade o primeiro deles, esse pecado é combatido pela virtude da humildade. Por isso mesmo é essencial, não? Que nós cultivemos o terreno da nossa vida cristã justamente aí, na humildade, na simplicidade, na dependência de Deus, no reconhecimento de quanto nós somos necessitados da graça de Deus, para fazermos boas obras, para vivermos no seu amor, para vivermos uma medida de serviço aos outros e assim por diante. Muito bem. E depois sobre a gratuidade. Nós escutávamos também sobre essa virtude no Evangelho. Nosso Senhor dizendo, olha, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam convidar-te também. E isto seria para ti já uma recompensa. Quer dizer, Nosso Senhor está nos conduzindo a olhar para uma lógica nas nossas relações que vai além de uma lógica de justiça, de estrita retribuição. Compreendem quando digo assim? Como assim? No que consiste a virtude da justiça? A virtude da justiça consiste em dar ao outro o que lhe é devido. Então, quer dizer, a justiça nos faz praticar em relação aos outros, né, um bem que concede ao outro um bem que é devido a ele. Por exemplo, quando nós cumprimos um contrato, quando, por exemplo, um empregador paga o salário justo, né, ao seu colaborador, ao seu funcionário, não está sendo bondoso, não está sendo benevolente, né? Está sendo justo. Né? Aquilo é devido, em estrita retribuição ao tempo, aos afazeres, enfim, à vida daquele, às qualidades daquele colaborador que foram exercitadas em benefício da empresa ou em benefício da pessoa durante um período, normalmente um mês. E, portanto, ele recebe aquela retribuição que é justa. Não é benevolência, não é bondade, é justiça. Ou seja, a virtude da justiça consiste em dar ao outro, em fazer o bem ao outro, o bem que é devido. Então, junto com a justiça, vem umas compreensões assim de reciprocidade, né? De proporção. Então, a gente vai sempre nessa lógica assim de medir as coisas, de quantificar as coisas. Né? O que nosso Senhor está ensinando, não só nessa parábola de hoje, mas em outros trechos dos evangelhos também, é uma lógica que excede a justiça. A justiça é coisa boa, mas nosso Senhor está ensinando uma lógica que excede a justiça, que é uma filha, portanto, está ensinando uma virtude que é filha da caridade, que é a gratuidade. O amor, a gratuidade, não dá ao outro só o que lhe é devido. Ela excede aquilo que é devido ao outro. Para dar, não o que era merecido, não o que era devido, mas dar generosamente, dar gratuitamente, sem esperar qualquer benefício próprio, sem ter em vista qualquer interesse outro, do que não o bem da obra que está sendo realizada. Ou seja, a gratuidade nos exercita num amor que é generoso, num amor que dá, né? O que oferece,
numa medida muito maior do que a medida da estrita justiça. E é isso que nosso Senhor está ensinando, dizendo assim, olha, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. Por quê? Bom, essas pessoas não te podem retribuir. Não? Quer dizer, quando tu fizeres atos que te exercitem num amor generoso, aí tu terás certeza de estares, assim, estares realizando uma obra que te faz parecido com Deus. Por quê? Não é exatamente esse também o estilo de Deus, a lógica de Deus? Que nos dá sem medida e sem que nós mereçamos muito mais do que nós podíamos supor, desejar, querer. Nós não estamos, cada um de nós, exatamente nessa posição em relação a Deus? Ou seja, na posição daqueles que são beneficiados, não porque merecem, mas muito mais do que nós, abre aspas, merecíamos? Dizer, cada um de nós não está exatamente numa posição diante de Deus que é uma posição de não conseguir, de não poder retribuir a Deus o amor que nos tem, as graças que derrama sobre nós? Quer dizer, nós somos beneficiados por Deus de uma forma absolutamente abundante, generosa. Nós somos amados com um amor que transborda a lógica de justiça. Um amor gratuito. Um amor que é dom. Feito assim, não de abundância. E, meus caros, se nós nos dizemos cristãos, justamente porque nós passamos a existir para Deus como seus filhos, a partir de um amor transbordante assim, que não leva em conta o que nós merecíamos, mas se dá gratuitamente, generosamente, adivinhem só qual é o estilo de vida, qual é a lógica em que nós devemos entrar e que nós devemos exercitar para sermos parecidos com Ele. É essa lógica também de gratuidade, de generosidade. Bom, no fundo, não estão a humildade e a gratuidade resumidas aqui? Nós não viemos a essa missa e nós exatamente não participamos de cada missa colhendo justamente os benefícios dessas duas lógicas, dessas duas virtudes, desses dois modos de agir de Deus, que quer nos ensinar a fazer assim também? Não se contentou em se abaixar até a cruz, como se fosse pouco, ele que já se tinha abaixado diante dos seus apóstolos, dizendo: eu, vosso mestre e Senhor, vos fiz assim, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Não se contentou em abaixar-se diante dos seus apóstolos, em abaixar-se até o extremo na cruz, e ainda mais, fez conter-se a si mesmo e ao seu amor na sua Eucaristia, entregando-se a nós, escondido debaixo das aparências do pão e do vinho. Seu corpo e seu sangue, sua alma e sua divindade, depois do milagre da transubstanciação. Não é exatamente Jesus eucarístico, na sua Eucaristia, quem se nos está dando de forma absolutamente generosa, gratuita, de uma forma que nós não conseguimos retribuir? Porque, dando-se a nós, Ele mesmo inteiro, Ele mesmo vive ressuscitado, dá-nos tudo, absolutamente. É Ele a ressurreição e a vida, é Ele a salvação eterna, e é essa que nós recebemos dentro de nós, na nossa alma e no nosso corpo, quando nós comungamos, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia. E nós comungamos não só para receber, como se fosse pouco, esse exemplo de toda virtude, esse compêndio de toda virtude, mas para que nós nos exercitemos desse modo, com essa vida, para que nós nos pareçamos com Ele. A Eucaristia quer ir nos mudando, a vida eucarística quer ir nos mudando para nós parecermos com o nosso Senhor. Se nós recebemos assim, de humildade e gratuidade, adivinhem só qual é o estilo de vida que nós estamos sendo chamados a exercitar. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Nós cantávamos no Salmo responsorial. Onde
Aqueles que se reconhecem necessitados, ou seja, que caminham na sua verdade, recebem de Deus abundantemente os seus dons, o seu reino, a sua vida. É o que nós estamos cumprindo aqui nessa missa e em cada missa. É Deus quem nos convida, quem nos atrai à sua humildade e à sua generosidade para nos formar nessa escola. Vamos pedir a Deus nessa Santa Missa a graça de que nós queiramos nos exercitar assim, em humildade e gratuidade, para sermos verdadeiros filhos de Deus.